Oi, gente! Estamos de volta para trazer outro tema para o nosso canal. Hoje nós vamos falar de 3 assuntos. O primeiro assunto diz assim: toda mudança social é vista como radical. O segundo assunto diz assim: o mundo não desaparece quando você fecha os olhos. E o terceiro assunto diz assim: a luta é de todos e o futuro é de muitos. Hoje nós iremos tratar desses 3 assuntos. Traremos para a nossa consciência a informação verdadeira, aquela que muitos pensadores registraram em suas histórias, dentro de suas compreensões de vida e que ainda hoje está escrita em muitos e muitos escritos. O pensamento filosófico. O pensamento filosófico é esse, que trabalha nossas emoções, equilibrando emoção e razão. O pensamento filosófico é esse, que trabalha com generalidades, com neutralidade. Esse é o pensamento que nós trabalhamos em nosso canal. Eu sou Eric Jucharque. Este é o canal de autoajuda. Estamos aqui para levar ferramentas através de pensamentos, narrativas que nós construímos para formarmos compreensão, para termos entendimento e para termos consciência de tudo que nós pensamos e de que os pensamentos que pensamos são eles que nos movimentam. O primeiro assunto é assim: toda mudança social é vista como radical. O que nós podemos trazer dentro desse assunto? Toda mudança social é vista como radical. Nós vivemos em sociedade. O pensamento da sociedade são pensamentos padronizados. Por quê? Porque o pensamento ele precisa regrar condicionamentos de movimentações. Toda movimentação na sociedade, quando nós, indivíduos da sociedade, nos movimentamos, precisamos seguirmos padrões. Então, um pensamento ele precisa ser projetado, trabalhado, elaborado, para que ele possa, da melhor maneira possível, integrar a condição de que tudo que é produzido em sociedade está sendo distribuído de igual forma, de igual modo, de igual tamanhos, partes. Igualdade, é o princípio da igualdade. Então, não é simples trabalhar em sociedade quando nós somos muito numerosos. Nosso número, ele precisa estar sendo alcançado pelas regras que são trabalhadas na sociedade. Então, esse primeiro assunto que diz: toda mudança social é vista como radical. Quando nós temos um pensamento e esse pensamento ele diverge do pensamento na sociedade, quando esse nosso pensamento ele está sendo trabalhado dentro da compreensão de que nós temos o direito de escolhermos como queremos viver. Então, se nós trabalhamos nosso pensamento e trazemos uma mudança social dentro de um pensamento desses, então é visto como radical. É uma mudança vista como uma mudança radical. Toda mudança social é vista como radical. Se nós vivemos dentro de padrões, esses padrões são estabelecidos para que o número de pessoas que vivem em sociedade possam serem alcançadas da melhor maneira possível, com a maior
justiça possível, com todo o senso de honestidade, pelo menos dentro da parte que caracteriza as normas sociais. Se nós fizermos a leitura dos artigos, das leis que existem, eles são perfeitos. A elaboração desses artigos é uma elaboração perfeita. Porém, existe um distanciamento entre os artigos perfeitos e a implementação desses artigos. Existe a teoria, que é o que está escrito, e existe a prática, que é pegar o que está escrito e praticar. Nesse caminho, a prática é que faz com que algum ponto desses artigos não sejam integralmente respeitados e por razões diversas que se levantam na prática diária de vida individual, porque somos números em sociedade, mas nós não temos apenas uma mente. Cada um de nós temos a nossa mente e temos essa autonomia de pensarmos. Então, divergimos muitos com a prática na sequência de implantação das leis, porque mesmo tendo um regramento jurídico tão perfeito, na hora que esse regramento jurídico ele é implantado, ele vai passar para a prática, então as imperfeições elas vão surgindo, porque nós não compreendemos muito bem por que tanta regra é tão perfeita e que tanta desorientação e tanto desrespeito na conduta em sociedade. Então, nesse momento, quando um pensamento ele vai originar uma mudança social, logo esse pensamento é visto como radical. A mudança é vista como radical, porque a sociedade ela tem rumo. Quem dirige, quem está nos cargos das instituições, dirige. E quem dirige está dentro de um rumo. O rumo que toda essa regra jurídica converge. Converge com a Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal. Toda regra jurídica converge com a Constituição Federal. Então, existe um rumo que é caracterizado por ser eficiente, caracterizado por ser legal, caracterizado por ser moral. Ele é caracterizado por ser eficiente. Esse rumo, ele carrega a sociedade tentando conduzi-la em paz, em sossego, tentando harmonizar esse contato que cada indivíduo necessita de fazer um com o outro dentro dos parâmetros da sociedade. Se eu preciso me casar, eu vou e passo por um contrato civil. Existe já uma organização que leva essa condução dos contratos civis. Nós conhecemos por cartórios. Lá existe um juiz de união civil. Então, toda essa regra conduz sempre a um rumo. Quando um pensamento nosso, ele é um pensamento eficiente, mas que ele traz uma mudança social, logo ele é visto como radical. Radicalização radical. Ser radical é alcançar os extremos dentro de uma linha em que nós estamos sendo compelidos a utilizarmos e de repente a gente puxa o pensamento em um sentido diferente desses que já vão conduzindo a sociedade dentro de um determinado rumo. Essa organização toda que nós vemos, conhecemos, praticamos, estamos inseridos nela, é um rumo e é uma organização da sociedade.
Agora nós temos um pensamento que ele é visto como radical, porque o pensamento ele transborda dentro de uma informação que caracteriza uma mudança social. Toda mudança social é vista como radical. Essa mudança social que é vista como radical é porque ela foge os princípios do regramento, os princípios dos padrões que estão estabelecidos dentro da sociedade. Mas, porém, todavia, sendo que nós indivíduos, mesmo estando inseridos em sociedade, temos a liberdade do pensamento. Nosso pensamento, ele transforma, ele carrega mudanças sociais. Ele vai carregar essas mudanças porque nossos pensamentos, eles não são pensamentos fixos, pensamentos permanentes. A sociedade, ela passa por evolução, ela passa por mudanças e novos pensamentos, eles chegam para transformar pensamentos velhos em pensamentos atualizados. Toda vez que a sociedade passa por mudança, passa por transformação, uma mudança social, ela é vista como uma mudança radical. Vamos agora deixar este assunto um pouquinho e vamos pegar o segundo assunto, porque traremos uma conexão no segundo assunto, para conectar o primeiro assunto ao terceiro assunto. O segundo assunto diz assim: o mundo não desaparece quando você fecha os olhos. Todas as vezes que fechamos os olhos para um problema, o mundo não desaparece. Todas as vezes que fechamos os olhos para fugirmos de alguma situação constrangedora, o mundo não desaparece. O mundo não desaparece quando você fecha os olhos. Todas as vezes que abrimos os olhos, lembremos que se a opção for fechar os olhos, o mundo não desaparece. Nós é que deixamos de ver o mundo naquele momento que nós estamos nos retraindo, estamos nos excluindo. Todas as vezes que nos excluímos, fechamos os olhos. Mas o mundo, ele não desaparece, ele continua. Então, toda pausa em nossos pensamentos não nos trará renovações, muito menos nos trará avanços. Pelo contrário, todas as vezes que fechamos os olhos, o mundo não desaparece. Ele continua. Toda normatização, toda funcionalidade, todo excesso público, institucional, continua em movimento. Continua o trabalho de todas as instituições que foram instituídas para regulamentar as normas na sociedade e para implementar, como também para executar todas essas normas. Enquanto você fecha os olhos, o mundo não desaparece. Se você dar alguma pausa em seus pensamentos, o mundo não desaparece. No momento que você está congelando suas ações, seus atos, sua participação dentro dos contextos que se alastram em sociedade, o mundo não desaparece. Todo momento que você se ausenta do espaço que lhe pertence, que você em determinado momento ocupou, o mundo não desaparece. Tudo continua funcionando dentro das normas que foram estabelecidas, mas que em dados momentos precisam serem reformadas, reformuladas, repensadas,
porque características novas vão surgindo no comportamento social. E essas características necessitam de complementações em lei, necessitam de decretos, necessitam de novas leis, necessitam de novos regulamentos. Esses regulamentos, eles são impulsionados quando você não fecha os olhos. Quando você não fecha seus olhos, você está agindo, interagindo, você está produzindo pensamentos e você está expondo seus pensamentos e seus pensamentos estão alcançando os espaços, logo se transformam em debates e esses debates giram em torno do seu pensamento que uma vez foi projetado no momento que você não fechou os olhos, no momento que você manteve os olhos abertos e, ao invés de se retrair, você se projetou dentro de um pensamento moderno, dentro de um pensamento que agora está transformando os pensamentos velhos e está trazendo luz para as partes sombrias dos cantos reclusos da construção que a sociedade se formou dentro das regras e normas que uma vez foram pensadas e foram instituídas para um determinado número de pessoas, para um determinado número de países, para um determinado número de bairros, cidades, prefeituras, para um determinado número de distrito. Porém, o que era distrito deixa de ser, passa a ser prefeitura, passa a ser município, passa a ter uma regra própria, uma condução própria, um pensamento local, regional. Esses pensamentos são construídos dentro das mudanças que vão surgindo em nossas vidas. E todas as vezes que essas mudanças vão surgindo, nós precisamos acompanhá-las. Precisamos também refletir se essas mudanças elas continuam atualizadas ou se elas estão já ultrapassadas. Porém, as mudanças elas só vão acontecer quando nós não fechamos os olhos, porque o mundo não desaparece quando você fecha os olhos. O terceiro assunto diz assim: a luta é de todos, o futuro é de muitos. Nessa corrida para a modernidade, nessa corrida para a reparação social dentro das injustiças, nessa corrida onde existe um cabo de guerra, onde alguns de um lado puxam numa direção, alguns de outro lado puxam em direção contrária. Nessa corrida, nessas formações de movimentos sociais, líderes são projetados, líderes são lutadores, são adeptos de um pensamento que a sociedade pensa como radical, mas são pensamentos que emergem para o futuro de complementações dentro de normas que já foram estabelecidas, que já foram praticadas, utilizadas, mas que o resultado não foram tão satisfatórios. Os resultados, quando não são satisfatórios, líderes vão surgindo. E esses líderes, eles muitas vezes se tornam mártires. Porque, conforme diz esse terceiro assunto, a luta é de todos e o futuro é de muitos. Então, nós estamos vendo que o futuro não é de todos. Nós temos uma luta que é de todos, mas que o futuro não é de todos. O futuro é de muitos, porque pelo caminho, pessoas com lideranças, elas fazem o sacrifício de lutarem por um pensamento, assim como grandes nomes na história que se transformaram em grandes líderes de grandes transformações sociais e que até hoje seus escritos e seus pensamentos continuam modernos. São pensamentos que não mudam,
porque esses líderes não fecharam os olhos, porque quando fecha-se os olhos, o mundo não desaparece. Então, os olhos abertos, permanentemente abertos, para que possa acompanhar toda mudança social. Porque mesmo que esses líderes lutam, mesmo que eles lutem bastante porque lutaram, mesmo que eles façam grandes transformações e deem grandes exemplos e que provem em seus escritos e em suas falas que a mudança é necessária, esses líderes se doam ao ponto de se tornarem mártires. Muitos outros não se tornam mártires, mas são presos durante décadas. E depois de décadas, quando são soltos, esses mesmos líderes retornam à sociedade, trazendo o seu pensamento, aquele pensamento que o fez ficar preso por décadas, mas o pensamento está atual. O pensamento, ele não fica ultrapassado, é um pensamento moderno. E esse pensamento, ele não sai da mente do líder, porque o líder não fechou os olhos, porque o líder sabe que o mundo não desaparece quando você fecha os olhos. Hoje, tratamos de 3 assuntos que trouxe para a gente pensamentos próprios, pensamentos adequados e pensamentos sólidos que caracterizam a competência da realização dos movimentos sociais e a competência da realização dos movimentos do Estado. O Estado se movimenta, a sociedade se movimenta. Esses movimentos caracterizam a transformação pela qual toda a sociedade passa. E o pensamento que transforma é o pensamento moderno, é o pensamento atualizado, aquele que enxerga os defeitos que são ocasionados pela injustiça. A injustiça nos traz grandes grandes compreensões de termos que mantermos os olhos abertos para enxergarmos o mundo, porque quando fechamos os olhos, o mundo não desaparece, mantém-se firme, permanece sempre com o seu movimento que está ali pré-estabelecido. Os líderes, eles são levantados e eles sabem que a luta é de todos, mas que o futuro é de muitos, mesmo sabendo que não alcançará o futuro, porque muitos se tornam mártires e seguram firme a bandeira e fincam essa bandeira no solo e mantêm essa bandeira com a própria vida até que a sua vida seja tirada desse líder. Mesmo assim, eles mantêm firme os olhos bem abertos e as mudanças, elas são ocasionadas através desses líderes, desses pensamentos, dessa força e dessa energia que transcende qualquer comportamento social que é limitado ao movimento necessário que necessitamos para vivermos em justiça na sociedade. Obrigado por você ter ficado conosco até esse momento. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe nossos vídeos. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.